Esta é uma história verdadeira enviada por um de nossos seguidores e editada por mim para compartilhá-la com vocês, garantindo a segurança e o anonimato de todos os envolvidos. Mudei os nomes e alguns detalhes, mas a essência da história permaneceu absolutamente fiel. Se você gostar do vídeo, curta e deixe um comentário. Eu farei o meu melhor para responder a todos. Vamos começar. Eu sou Cristina, tenho 23 anos e estudo para ser enfermeira. Plantões, provas, estágios, tudo do que só quem vive isso entende. Deixe-me contar um pouco mais sobre mim. Moro sozinha. Finalmente consegui meu próprio espaço depois de muito economizar, a mesma liberdade que todos querem, mas que às vezes pode assustar. E sim, dizem que sou bonita. Sem falsa modéstia, cuido bem de mim mesma. Um dia, durante uma pausa, eu estava olhando as redes sociais quando recebi uma mensagem da minha amiga Gabi. Ela começou com o clássico: "Amiga, preciso de um grande favor." Pensei imediatamente. Lá vem algo, mas resolvi ouvir o que ela tinha a dizer. Ela explicou: "Você não quer ajudar meu pai? Ele precisa de companhia, alguém para ficar com ele 3 vezes por semana." Eu já tinha visto o pai da Gabi algumas vezes, então tinha uma ideia de quem ele era. Ele tinha cerca de 65 anos, bem conservado e ativo, sempre com a aparência de quem sabia o que fazia. Mas agora, por conta de uma cirurgia, ele estava um pouco limitado e não conseguia realizar muitas atividades físicas. Gabi estava muito preocupada, já que era filha única e seu pai era divorciado. Por isso, ela não queria contratar qualquer pessoa para cuidar dele, pois tinha medo de confiar sua casa a um estranho. Além disso, seria uma fonte de renda extra para mim, o que era importante, já que meu aluguel tinha aumentado recentemente. Viver sozinha tem suas vantagens, mas pesa no bolso. Então, quando Gabi disse que me pagaria pelo trabalho, pensei: é isso, aceito. No primeiro dia, fui até a casa da Gabi um pouco nervosa, pensando em como seria, mas me mantive confiante. Quando toquei a campainha, foi a própria Gabi quem abriu a porta, já pronta para sair. Ela me olhou com um sorriso de alívio, como quem pensa: ufa, agora meu pai está em boas mãos. Entrei e vi o senhor Aparecido na sala, assistindo televisão. Ele insistiu em se levantar para me cumprimentar. Gabi me chamou e rapidamente explicou onde estavam as coisas principais na cozinha, o que seu pai gostava de comer e, claro, quais medicamentos e antibióticos ele estava tomando após a cirurgia. Antes de sair, ela olhou para mim e disse: "Confio em você, Cris. Se algo acontecer, é só me mandar uma mensagem." Assim que ela saiu, fui direto para a cozinha. Comecei a organizar as coisas e preparar o almoço. Enquanto verificava o que havia na geladeira e nos armários, ouvi passos. Era o senhor Aparecido, que se aproximou com um sorriso amigável e iniciou uma conversa. Parecia que ele passava muito tempo sozinho, e eu logo percebi que minha companhia era muito valiosa para ele. Ele perguntou de onde eu era, sobre os estudos em enfermagem e contou algumas histórias de sua juventude. Eu ri e me senti confortável. Parecia que essa nova rotina não seria tão ruim. Enquanto preparava o almoço, notei que ele alternava entre o celular e a televisão. De vez em quando, eu o ouvia conversando animadamente e rindo,
como alguém envolvido em uma boa conversa. Pensei, bem, ele parece estar em boa forma, talvez seja algo como um flerte. O dia correu bem, fiz uma limpeza leve na casa, nada demais, apenas organizei tudo para que ficasse no lugar. Limpei o chão do quarto, lavei a louça e arrumei algumas coisas fora de lugar. Em certo momento, o senhor Aparecido até disse: "Opa, tudo ficando em ordem aqui", e deu para perceber que ele gostava de ter companhia e a casa organizada. Foi um primeiro dia tranquilo e voltei para casa me sentindo leve, pensando que eu realmente gostava dessa nova rotina. Às vezes, Gabi precisava cobrir alguém durante o turno da noite no trabalho, o que deixava o senhor Aparecido sozinho em algumas noites. Em um desses dias, quando ela não dormiu em casa, cheguei cedo na manhã seguinte para trabalhar. Toquei a campainha, mas ninguém respondeu. Fiquei um pouco em dúvida se ele tinha saído ou ainda estava dormindo. Como Gabi me deu uma cópia da chave para situações assim, decidi não esperar e entrei. Fui entrando devagar, tentando ser discreta caso ele estivesse dormindo. Minha intenção era apenas verificar se tudo estava bem. Comecei a me aproximar do quarto dele e, ao chegar perto da porta, percebi que estava entreaberta. Dei uma olhada para me certificar de que estava tudo bem e fiquei chocada. Na cama, ele e uma jovem estavam deitados sem roupas, dormindo tranquilamente enquanto a televisão exibia um daqueles filmes, se é que me entende. Fiquei paralisada por um momento, sem saber o que fazer, e meu coração começou a bater acelerado. Eu definitivamente não esperava ver algo assim. Não sei exatamente como reagir naquele instante, mas sabia que precisava sair sem chamar atenção para não perturbar aquela cena. Fiquei parada em estado de choque por mais um momento, mas rapidamente pensei: preciso agir como se nada tivesse acontecido. Fui para a cozinha e comecei a fazer barulho com as panelas, criando o máximo de som possível para chamar a atenção deles e avisar que eu já estava ali. Continuei mexendo nas coisas, batendo nos utensílios da cozinha, tudo de propósito. Não demorou muito até eu ouvir sons vindos do quarto, como se eles estivessem se mexendo. Quando olhei de relance, vi a jovem saindo apressadamente, quase correndo pela casa. Ela passou por mim sem olhar, como se estivesse voando. Notei que ela era bem jovem e bonita, provavelmente da minha idade. Fiquei ali, paralisada, sem saber o que pensar ou fazer. Quem poderia imaginar que o senhor Aparecido tinha uma relação com uma jovem assim? Antes de continuar, não se esqueça de deixar seu like se gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos novos vídeos. E comente o que achou. Agora, de volta à história. Quando o senhor Aparecido apareceu na cozinha para tomar um café, ele parecia um pouco desconcertado, como se estivesse tentando se adaptar à situação. Mas, como de costume, ele tentou disfarçar mudando de assunto. Ele sorriu e disse: "A médica disse que eu precisava fazer fisioterapia, e veja só, estou fazendo tudo direitinho, não é?" Ele disse isso de forma descontraída, como se a piada pudesse aliviar o clima. Eu ri um pouco, mas era visível que ele estava um pouco sem graça. Acho que ele sabia que eu tinha visto tudo, mas preferiu continuar fingindo que estava tudo normal.
Não contei nada para a Gabi sobre o ocorrido. Achei que seria desnecessário. Não queria criar uma situação embaraçosa, ainda mais porque parecia que o Senhor Aparecido queria que as coisas permanecessem como estavam. Sem mais peso, então decidi me manter alheia, como se nada tivesse acontecido, e continuei meu dia sem tocar no assunto. Depois do almoço, o Senhor Aparecido costumava tirar uma soneca de cerca de 1 hora. Desta vez, ele demorava mais do que o habitual, sem sair do quarto, e eu sabia que já era hora de tomar seus remédios. Esperei, mas como ele não deu sinais, decidi ir até seu quarto. A porta estava entreaberta e eu decidi dar uma olhada. Para minha surpresa, ele estava novamente assistindo seus filmes e segurando-se no mesmo lugar. Fiquei surpresa, pois da vez que o vi com a jovem, ele não estava preparado, mas agora, com aquela atmosfera, era visível que estava em forma. Fiquei ali, parada por um tempo. A curiosidade me fez demorar mais do que deveria e continuei observando sem querer interromper. Admito que, mesmo tentando me manter calma, senti um arrepio. Eu não estava pronta para aquilo e toda a situação me pegou de surpresa. Ver como ele reagia me causou uma sensação estranha que não sei descrever. Lembrei-me da cena com a jovem. Agora eu entendia que, apesar da idade, ele ainda estava muito bem. Isso até me causou um certo desconforto, então resolvi bater na porta para interromper. Senhor Aparecido, é hora do seu remédio, eu disse em voz alta. Ele respondeu rapidamente, só um momento, e eu ouvi barulhos de movimento, provavelmente tentando se recompor. Fiquei na porta esperando, sem pressa, sabendo que ele precisava de tempo para se ajeitar. Alguns segundos depois, ele me pediu para entrar, mas eu não pude deixar de notar que, mesmo através das roupas, ainda era perceptível. Entreguei o remédio e saí, voltando às minhas tarefas. A imagem daquela cena continuou na minha mente. Era como se não conseguisse afastá-la, mas tentei agir naturalmente, apesar de tudo. Apesar das visitas frequentes, não encontrei mais garotas por lá. Ele parecia fazer questão de que elas fossem embora antes de eu chegar. Talvez ele entendesse o que eu poderia pensar ou simplesmente não quisesse que eu visse mais nada. De qualquer forma, a rotina seguiu e tudo, por assim dizer, voltou ao normal. Ele continuou com sua vida e eu com o meu trabalho. Um dia, ao descer do ônibus para ir até a casa do Senhor Aparecido, fui pega de surpresa por uma forte chuva. Não consegui correr e a chuva era tão intensa que fiquei completamente encharcada em pouco tempo. Quando entrei, o Senhor Aparecido olhou para mim com expressão surpresa e imediatamente ofereceu ajuda, dizendo: "Nossa, você está toda molhada, vamos aquecer você." Preocupado, ele sugeriu que eu vestisse algumas roupas da Gabi enquanto as minhas secavam. Ele trouxe um short curto e uma blusa que, sinceramente, não cobria muito. Quando vi, não pude deixar de comentar: "Isso não vai servir." Mas ele insistiu, dizendo que era o único que encontrou no momento. Tentei recusar, mas ele estava determinado a ajudar, então acabei aceitando. Fiquei um pouco desconfortável, mas não havia muita escolha. Fui ao banheiro para me trocar e, para ser honesta, não me sentia à vontade. A roupa era tão curta que me deixava muito exposta, mesmo tentando me acostumar com a situação. O sentimento de vulnerabilidade era forte.
Fiquei no banheiro por alguns momentos, tentando reunir coragem para sair e voltar para a sala, mas o desconforto permaneceu. Quando voltei, ele tentou aliviar o clima com uma piada e riu. Eu apenas sorri de forma tensa, mostrando que estava tudo bem. Notei que naquele dia ele estava mais falante do que o normal. Sempre que eu me movia pela casa, ele aparecia com algum pretexto, como se quisesse alistar por perto. Achei um pouco estranho, pois seu comportamento era diferente do usual. Foi então que seu telefone tocou e ouvi parte da conversa sem querer. Pelo tom, ficou claro que seus planos para um encontro haviam sido cancelados, e ele parecia um pouco desapontado, embora tentasse disfarçar. Os olhares que ele lançava começaram a me deixar um pouco confusa. Eu sabia que ele estava em boa forma física e a maneira como agia, cheio de energia e com certo interesse, me fez enxergá-lo de forma diferente. Eu não podia ignorar o fato de que ele parecia querer socializar mais. Brincando, perguntei se ele queria uma massagem, mesmo que isso não fizesse parte do meu trabalho. Ele aceitou prontamente e eu comecei a massageá-lo enquanto ele estava deitado no sofá. Ele tentou parecer relaxado, mas percebi que quando eu não olhava, ele me observava com interesse. Em determinado momento, senti que ele estava mais tenso, e embora ele tentasse esconder, sugeri que ele precisava relaxar para que a massagem fosse eficaz. Percebi que a situação também mexia comigo de alguma forma. Ao terminar a massagem, ele se retirou rapidamente para o quarto, como de costume, para descansar. Após alguns minutos, fui verificar se ele estava dormindo para dar seus remédios. Dessa vez, entrei sem bater. Quando entrei, ele estava deitado e senti que o momento exigia um pouco mais de leveza. Com um sorriso, disse que seria sua fisioterapeuta do dia, tentando manter tudo descontraído. Tudo aconteceu de maneira muito harmoniosa, mas ele queria mais. Embora eu nem sempre estivesse disposta, desta vez decidi tentar. E foi um momento inesquecível. Mais tarde, ele disse que estava chegando ao fim e eu permiti que ele concluísse sem interromper. Depois disso, passamos mais um tempo juntos e depois fomos tomar banho, já que eu precisava ajudá-lo com as tarefas diárias. Após aquele dia, continuei trabalhando lá por um tempo, cumprindo minhas funções, cuidando dele, administrando os remédios no horário e realizando muitas sessões de fisioterapia. Com o tempo, o Sr. Aparecido se recuperou bem da cirurgia e minha missão ali chegou ao fim. Quando tudo terminou, olhei para trás e percebi que, embora essa experiência tenha sido completamente atípica, não me arrependo de nada. Foi intenso e prazeroso e agora sigo minha rotina com a expectativa de que, quem sabe, outro Senhor Aparecido cruze meu caminho. Por hoje é só, mas se você clicar no vídeo aqui em cima, encontrará mais histórias como esta. Não se esqueça de deixar seu like para apoiar o canal, comentar suas impressões e se inscrever para não perder os próximos vídeos.